Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos, bom dia amigas. São 8h02. Hoje, 15 de junho de 2019, um lindo dia novamente aí, né? Um dia ainda de outono. E está começando agora mais um programa Hora Espírita. Este programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje, livre-arbítrio e lei do progresso na visão espírita. E queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, e convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário, perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação da Rádio Chapecó. O telefone 2049-1200, WhatsApp 2049-1212, ou ainda no Facebook da Rádio Chapecó, direto na live do programa. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Você também pode acompanhar o programa, é claro, pelo seu rádio na frequência 1330 AM ou pelo site radiochapecó.com.br. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa. Hoje, no estúdio, este que vos fala, Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e também conosco a nossa amiga Thaís de Andrade, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, bem-vinda. Bom dia os colegas, bom dia os nossos ouvintes. E o nosso amigo Celso Dalpiva, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Celso, bem-vindo. Bom dia e bom dia na saudação fraterna a todos os ouvintes. E o nosso amigo Edson Nick, o Nick, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, bem-vindo, Nick. Bom dia a todos, que tenhamos um excelente dia, né? E o Nick hoje estará coordenando os nossos canais de comunicação, e daqui a pouco ele vai nos passar as participações e os recados dos nossos ouvintes, lembrando que todas as perguntas serão sempre respondidas à luz da doutrina espírita. E queremos agradecer, nesse momento, o apoio da Escala Construtora. Agradecemos também àqueles que, voluntária e anonimamente, contribuem para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Peço licença agora para ouvirmos juntos o recado da Escala Construtora. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Escalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto hoje, livre-arbítrio e lei do progresso na visão espírita. Deus presenteou-nos com o livre-arbítrio, ou seja, com a possibilidade de escolha. Isso é um fato ao qual estamos submetidos diariamente. De acordo com nossas opções, podemos permanecer estacionados ou progredir. O progresso faz parte das leis divinas. Logo, queiramos ou não, pelo amor ou pela dor, seremos impulsionados a ele. E sofremos ou não a ação do plano espiritual? Assim, de acordo com a doutrina espírita, até que ponto vai a nossa liberdade de escolha? O homem pode ser fatalmente conduzido ao mal? Os crimes podem ser o resultado de uma sentença do destino? Essas e outras questões interessantes e importantes, né, serão objeto de reflexão no nosso programa de hoje. E para darmos o pontapé inicial, como se diz na gíria do futebol, de onde provém o livre-arbítrio do homem, Dalpiva? O livre-arbítrio do homem
provém da primeira frase que tu utilizou na apresentação da temática do encontro de hoje. Quando o Criador definiu-se pela criação dos espíritos, já estava estabelecido ali que a fase inicial nossa, nós espíritos, todos nós que estamos aqui no plano material, e todos os espíritos que estão no plano espiritual, a fase inicial do nosso processo de desenvolvimento, nós éramos guiados, tínhamos um tutor. Vamos fazer um paralelo com a vida material. A criança, quando nasce, ela não tem liberdade. Ela precisa da mão firme e amorosa dos pais para conduzir. Quando chega uma determinada idade, em que se desenvolveu, em que adquiriu conhecimento, ela assume a sua caminhada. Assim também nós com o Criador. Quando nós atingirmos um estágio evolutivo, ele nos diz, a partir de agora, vocês vão receber a liberdade da ação. Evidente que a liberdade da ação, o livre-arbítrio, a liberdade de condução, tem como contrapartida a responsabilidade. E ele nos deu por que essa liberdade? Para que nós tivéssemos o mérito das nossas conquistas, mas também as responsabilidades dos nossos mal proceder, dos nossos atos. Então, a liberdade do espírito, ela está inserida dentro desse contexto do Criador, né? E essa liberdade, evidente que não é uma liberdade plena, né? Ela é só plena se eu morasse num deserto como eremita. Mas o Criador nos deu a liberdade na convivência para que aí nós exercêssemos a nossa liberdade até onde começa a liberdade do outro. Para quê? Para poder testar os nossos defeitos e nos irmos corrigindo, nos irmos evoluindo, nos irmos melhorando moralmente, espiritualmente, né? Só há uma questão, um ponto em que efetivamente nós exercemos uma liberdade plena, que é de pensar, mas não de expressar o pensamento. Porque se eu expresso todo o meu pensamento, eu crio uma revolução, uma guerra. Mas a liberdade de pensar é a única liberdade que eu tenho plena. No demais, o meu livre-arbítrio, a minha liberdade, ela sempre está. Tenho a liberdade de decisão, mas ela está também vinculada ou vincada à contrapartida da responsabilidade dos meus atos. E até porque eu não devo ferir, né, consciências, né? No momento em que eu vou querer expressar tudo aquilo que eu tenho guardado em mim, eu posso estar ferindo, posso estar prejudicando outras pessoas que pensam de forma diferente, e a gente tem que respeitar o livre-arbítrio também e a consciência de cada um, que cada um de nós está num estágio evolutivo diferente. E falando também de onde provém o livre-arbítrio no homem, como o Dalpiva estava falando, né? Isso é algo que nos diferencia dos animais, porque nos animais só há o instinto. E quando a gente, né, cresce nessa escalada evolutiva, nessa lei do progresso, que é para todos os seres, todos os mundos, nós recebemos, então, pela nossa, digamos assim, maturidade, né, na evolução do Criador, esse presente que é a racionalidade, que é a capacidade de pensar e de fazer escolhas, de fazer comparações, que os animais não têm. Os animais só têm instinto. Até ouvindo Raul Teixeira esses dias, que também é um orador espírita, né? Ele fala que os animais, eles escolhem se vão comer, se não vão comer, se vão atacar, se não vão atacar, mas tudo limitado aos seus instintos. Diferente de nós, que a gente sabe se vai magoar uma pessoa, se vai ferir, se vai ajudar ela em algum determinado assunto. Então já muda muito, né? Quando nós adquirimos a nossa racionalidade e então assumimos a condição de seres espirituais. Eu lembrava de que há uma lei aqui no Brasil, em que outros países não dá, que é a lei do fumo, né? Eu sou fumante. Agora, eu não devo fumar no ambiente que você está, que não é fumante. Quer dizer, eu não sou fumante, eu não quero estar num ambiente que tenha fumo. Porque aquele que fuma, ele tem a liberdade de fumar. Mas também, se eu for fumar num ambiente em que tem outras pessoas, eu estou prejudicando o ponto de vista de saúde. Então, a minha liberdade, eu tenho liberdade de fumar? Tenho. Agora, eu vou ter que fumar num ambiente que eu não esteja prejudicando o outro. Senão, eu estou exacerbando a minha liberdade.
Eu acho que foi muito oportuna essa legislação dos homens, né, tia? Porque essa liberdade eu tenho de fumar, que é um vício, que pode me levar a um suicídio indireto, pela problemática que o cigarro nos traz, né? Eu posso seguir esse caminho, tenho a liberdade, mas aí eu tenho que respeitar o outro. Acho que esse é um exemplo prático que eu lembrei quando estava lendo o texto ontem à noite, né? De que a nossa liberdade é plena desde que não prejudique o outro, conforme a Thaís fez a reflexão. Ou seja, o ser humano tem livre-arbítrio dado por Deus. Sim, né? por Deus. Então isso é um fato. É um fato real. Uhum. É uma lei divina. Uma lei divina, Isso. natural. E quando as pessoas não têm como ter esse livre-arbítrio, por exemplo, com problemas, nossos irmãos com problemas especiais, tanto no campo, digamos, psicológico ou físico, como podemos relacionar isso com o livre-arbítrio delas? Como é que poderia nos ajudar nisso, Thaís? Sim, né? A gente fala que fica limitado esse livre-arbítrio, porque o corpo, porque a matéria impossibilita que a pessoa, né, desenvolva ou que a pessoa se expresse da forma como deveria. Mas como nós devemos entender, então, essas restrições que existem no livre-arbítrio em razão das nossas dificuldades, das nossas deficiências que existem nas nossas famílias, né, entre os nossos amigos? A gente deve entender isso como oportunidades de crescimento, como manifestações, né, da misericórdia divina para que nós possamos nos desenvolver, nos perdoar, nos ajudar e ter sempre a certeza de que o espírito em si não é deficiente. O espírito em si não tem problemas. O espírito, por exemplo, durante o sono, ele fica livre, se liberta, e ele tem condições de aprender, de entender isso no plano espiritual, o porquê de que ele está nessa situação momentânea. Inclusive, mais adiante nós vamos discutir melhor isso, né? Mas muitas vezes isso é uma prova ou uma missão que o próprio espírito escolhe. Então não é algo imposto, né? Há várias situações que levam a isso. E também é uma situação para a família, né? Porque não é só o espírito em si que está nesse momento encarcerado naquele corpo físico, né, impossibilitado de ter suas manifestações plenas, mas a família também, que envolve todo um processo de tolerância, de pacificação, de compreensão, de amor, e faz com que todos à sua volta também vejam outras possibilidades, se inspirem naqueles exemplos, se modifiquem. Então, tudo que acontece nas nossas vidas tem um motivo para o bem, para o amor, para o engrandecimento. Às vezes a gente imagina que isso é um castigo, que isso é uma reprovação. Não, né? Tudo que acontece, a gente tem que entender que as leis de Deus são leis de amor. E o que vem é para o nosso aprendizado e para o nosso progresso, né? Que é o assunto do programa de hoje. O progresso está ligado, intrinsecamente ligado ao nosso livre-arbítrio. Para que a gente possa se desenvolver, a gente tem que, né, caminhar em direção ao bem. É importante frisar de que, Thaís, de que a família em que recebe este nosso irmão com necessidades especiais está comprometida com esse procedimento, com esse processo. E é uma oportunidade ímpar de dar o seu testemunho de fé e de amor. E não há nenhuma injustiça, isso é importante. Nós, ao longo dos séculos, criamos a justiça e a injustiça divina. Do ponto de vista divino, só existe justiça, não existe injustiça. Essas problemáticas que surgem, somos nós mesmos que criamos ao longo das nossas inúmeras encarnações. São as pedras que nós deixamos ao longo do caminho e que agora temos que recolher em determinado momento. Mas bem falou a Thaís, o que está com um problema é o corpo físico, é a carcaça. Uhum. O espírito é perfeito. Momentaneamente, né? Ele está passando por essa dificuldade. É que nós imaginamos que 100 anos é um tempo exageradamente grande. Mas há uma pequena historieta que me parece que vale a pena aqui, que é do ponto de vista até um pouco humorístico. Diz que um de nós chegou a Deus e pediu: Deus, quanto é que vale $1 milhão? 1 centavo. E quanto é que é 1000 anos? 1 segundo.
Aí ele pediu, o senhor me empresta $1 milhão? Você espere um segundo. Para ter esta relação de tempo nosso e no plano espiritual. O que para nós é 100 anos, é longe. No plano espiritual não é nem um instante. Né? Então, esses instantes que nós estamos passando aqui são instantes. Não são instantes preciosos. Preciosos. Né? É a oportunidade de nós exercitarmos, na matéria que nós vamos avançar. Vamos nos preparar lá. Viemos com consciência aqui para cumprir essa missão. Então, as explicações estão nas reencarnações desses nas queridos reencarnações. Irmãos, né? As reencarnações é o processo, senão não existe justiça divina. É Essa verdade, que é a justiça divina. Verdade. Que nos dá a oportunidade de resgatar aquilo que nós... Como é que nós vamos... quem não estudou, ele roda. Houve uma época aí que no Brasil você passava automaticamente. Mas qual é o mérito que eu tenho? Nós temos que discutir muito a meritocracia. E o que Deus nos deu com o livre-arbítrio? O mérito. O livre-arbítrio, Amorim, está sentado em cima do mérito. Né? Ele nos dá liberdade e nós vamos ganhando ou perdendo, estamos nos comprometendo em função da nossa liberdade. Infelizmente, tem muitas pessoas que acham que uma pessoa escolhida, né, porque está passando por uma vida mais tranquila, e outras em pleno sofrimento. Mas se eu estou em sofrimento, eu não fui escolhido. Eles devem pensar assim. E é justamente o contrário. Às vezes, aqueles que estão tudo tranquilo, eles estão naquela fase do estacionamento, né? Não estão fazendo nada para progredir. Eu estou aqui na minha vida mansa, tranquila, não faço nada nem pelo bem, nem pelo mal, estou neutro, como diz assim, né? Mas equivoca-se, né? Porque ou você tem que estar agindo muito no bem, ou você está se superando em alguma necessidade. Porque essa tranquilidade a gente tem que ficar atento, né? Para que não seja uma ociosidade, para que não seja um descaso e que nós fiquemos, então, estacionados em vez de progredir. E que todos nós somos os escolhidos, né? Nós somos filhos do mesmo Pai, portanto, todos irmãos. E temos a possibilidade de todos os dias, ou todas as encarnações que nós temos, de nos melhorar. E aí, como a Thaís quase disse, como nossos irmãos com problemas especiais, as nossas expiações são fruto do nosso livre-arbítrio? Nós que escolhemos isso, Nick? Sim, a escolha é totalmente nossa. Até nisso nós temos a possibilidade de escolhermos. Nós escolhemos, inclusive, conforme o nosso grau de amadurecimento espiritual. As provas e as expiações. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, quando nós escolhemos as nossas provas, a gente pode escolher, por exemplo, uma família problemática. Uma família que nós venhamos a reencarnar nessa família, uma família que está, por exemplo, envolvida com crime. E a minha total liberdade vai escolher se eu quero continuar a praticar então o crime com essa família, ou de repente dar o exemplo para ela. Trazer o bem, mostrar que temos a outra possibilidade de parar, de cercear com esses delitos e tentar fazer o bem. Por exemplo, condições sociais, uma pessoa que pede para vir em condições mais difíceis, condições né? mais difíceis, Com pobreza mais extrema, por né? exemplo, passando por necessidades. Ela pode pedir isso e ela tem condições de superar, trabalhando bastante, se esforçando para se manter. Ou também ela pede para vir uma família abastada. Que também é uma prova. Bastante grande, geralmente maior do que a pobreza. Limitações físicas, que nem a Thaís falou agora, né? A gente pede para vir assim, porque quando nós chegamos no mundo espiritual, nós temos consciência do que nós fizemos nas outras encarnações. E essa consciência nos faz verificar que, através dessas próximas encarnações, nós podemos expiar, então, tudo que nós fizemos de errado. Então, nós escolhemos também as nossas expiações, não somente as provas, resgate das nossas falhas, dos nossos erros em outras vidas. Nós programamos, então, a nossa vinda, fazemos, então,
um certo destino, como a gente fala. Não gosto muito dessa palavra, destino, porque nós temos escolhas. O problema é como nós reagimos àquilo que nos acontece no dia a dia. E para isso nós temos então o livre-arbítrio. Como é que nós vamos proceder? Se nós vamos proceder bem ou mal? Se eu escolhi, por exemplo, passar por uma prova de saúde durante uma doença, como é que eu vou reagir a essa doença? Porque quando nós chegamos aqui, nós temos o esquecimento. Então depende de como eu vou reagir a essa doença. Dependendo de como eu reajo, também depende da minha cura, muitas vezes, né? E se eu reajo mal, pode ser que eu acabe contraindo para mim mais expiações para as próximas encarnações, mais dores, mágoas. E é importante também que se diga, né, Nick, que a gente, né, quando a gente faz esse planejamento lá no mundo espiritual, com os nossos mentores ou nossos anjos da guarda, como queiram dizer, né, de acordo, como você falou muito bem, né, que é de acordo com o nosso amadurecimento, porque existem aqueles espíritos muito endurecidos que não têm condições, né, que daí, na verdade, essas provas são impostas, porque eles não têm essa consciência de fazer essas escolhas. Mas o que acontece? A gente escolhe os gêneros de provas. É como se a gente tivesse uma vibração que a gente vai atrair aquele tipo de dificuldade, aquele tipo de sentimento para nós. Aquelas dificuldades vão... Daí a gente diz, mas parece que determinada falta, determinada me persegue. Não, é a minha vibração que atrai aquilo ali. Então eu vou atrair essas problemáticas para a minha vida, mas não significa que é como você disse, a liberdade de ação vai ser minha. E muitas vezes, algumas coisas que eu planejo, pretendo, né? Lá no plano espiritual eu digo, não, eu vou ser dedicada nisso, eu vou ajudar tantas crianças, ou eu vou ser uma mãe dedicada, e chega aqui, não quer saber dos filhos, ou não se importa, abandona, né? Ou você diz assim, não, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, chega aqui, foge daquele trabalho, vai para um trabalho que tenha menos responsabilidade. Então, não significa que aquilo exatamente que a gente planejou, que a gente vá cumprir, né? Pelo nosso livre-arbítrio, a gente pode fugir, né? Muitas vezes. Estacionar E se endividar mais ainda. O problema é esse, porque a lei do progresso existe, mas também, devido a nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, nós poderemos retroagir. Estacionar. Nos manter, né, no erro. Isso, nos manter no erro. E criar mais expiações, né? Porque na verdade o espírito que vem, né, e que não consegue vencer, e que a gente fica naquela sensação de que ele piorou, né? Não é que ele piorou, ele continua cometendo os mesmos equívocos. Então a gente diz que ele estacionou, porque a gente não retroage, né? A gente só estaciona ou progride. Então, o que acontece, a gente pensa assim, mas aquele fulano veio com todas aquelas possibilidades e só se afundou, mas na verdade ele já trazia aquilo com ele, né? Aquelas impressões negativas, e ele não soube aproveitar determinadas oportunidades, talvez, que lhe tenham sido dadas, né? Porque às vezes é o contrário, o espírito nasce numa família super orientada, e a gente diz, meu Deus, fazem todo o esforço do mundo pelaquela criatura e não adianta. Às vezes não é culpa da família, né? O espírito... É a liberdade do espírito. Exatamente. É o que nós chamamos popularmente de ovelha negra, né? Mas esse tema foi abordado amplamente por Kardec, e está lá no Livro dos Espíritos, aborda essa vida espiritual, nós temos umas 110 questões. Mas uma é fundamental para enriquecer esse nosso debate, esse nosso diálogo. Porque Kardec perguntou aqui, mas o espírito não poderia escolher uma vida, uma reencarnação, sem comprometimento, sem dificuldade? Conforme o Nick abordou, ele vai escolher uma prova de dificuldade para vencer até o seu testemunho, conforme o resgate que ele precisa. Mas Kardec também perguntou aos espíritos, mas ele tendo essa visão ampla que nós temos do outro lado, ele não poderia escolher uma vida serena? A resposta dos espíritos é não. Por que não? Porque ele tem consciência que para ele avançar de ano, para ele crescer, ele tem que passar pela prova. Então, se ele viesse numa vida
em que, sem nenhum testemunho a ser dado, ele ia passar uma nova encarnação sem... Inútil. Inútil. Né? Inútil. Quer dizer, é aquele estudante que não estudou o ano inteiro e passou de ano, no processo que nós tínhamos de... Qual é o mérito dele? Então, lá do outro lado, nós temos esta consciência de que temos que fazer frente a uma encarnação com dificuldades. Com desafios. Com né? desafios. E aí, conforme, acho que foi o Nico, escolhemos um gênero. As particularidades, ocorrências, eu que vou deliberar aqui se eu vou participar ou não. Aí está o meu mérito ou não. Né? Eu acho importantíssimo. Esse tema é bem detalhado e esmiuçado, porque aí a gente vê... Bom, nós temos que nos preparar efetivamente para a vida. Temos que ter consciência. A hora que nós temos consciência da vida espiritual, da vida material, nós começamos a nos preparar melhor e dar valores diferentes ao que nós dávamos anteriormente. Essa é uma questão que geralmente chega até a gente nas casas. O pessoal diz, poxa, mas não é possível que eu tenha escolhido sofrer tanto. Na próxima, se for assim como vocês estão falando, na próxima eu quero vir numa família abastada, eu não quero ter muitos problemas, eu não quero ter problema de saúde. E na realidade é como você falou mesmo, né, Dalpivan? Nós temos consciência, nos abre a consciência, e é ela que nos julga. Não é nem Deus, nem Jesus, nem o nosso anjo guardião. É a nossa consciência. E quando você tem consciência de que realmente você fez errado, né, você vai lá em cima pedir para que voltemos aqui com certas dificuldades, enfrentando alguns problemas. E isso é normal acontecer. Que é da nossa necessidade. Da nossa necessidade para o nosso adiantamento. Inclusive, só complementando, aquilo que o Nick estava falando, que as pessoas dizem, mas a próxima eu vou escolher, né, uma vida melhor, uma vida mais tranquila. E como o Dalpivo falou, quando a gente chega lá em cima, que a gente tem consciência dos nossos atos, é justamente o contrário. A gente não quer facilidades aqui. A gente, inclusive, pede provas mais duras e se sente capaz de fazer inúmeras realizações. Não, eu quero passar por isso, porque eu vou vencer, porque agora eu me sinto forte, eu estou aqui na espiritualidade. Inclusive, daí os mentores vêm e nos aconselham, eu acho melhor você ir devagar, né? Nós temos a eternidade, vá com calma. Não exija demais de você mesmo, porque é pior você fracassar. Então, escolha uma prova menor para você vencer aquela prova e vá, né, gradativamente progredindo, porque nós, muitas vezes, nos empolgamos, é o contrário do que a gente pensa. A gente quer passar por inúmeras dificuldades para subir mais rápido, porque quando a gente está lá, a gente vê a felicidade dos espíritos superiores, a gente vê a paz, a gente vê a harmonia e a gente quer participar daquelas situações. Então, quanto antes a gente puder alcançar essa situação, mais a gente corre atrás. Por isso que a gente fica empolgado lá no plano espiritual e assume um monte de provas que muitas vezes não vai ter condições de cumprir. Chico Xavier, por relatos de muitos espíritos, sempre dizia: a maior dor que um espírito sofre quando chega no mundo espiritual é saber de que ele poderia ter feito muito mais do que ele fez aqui na Terra, né? A perda de tempo, e nós perdemos tanto tempo, né? Eu ia ter uma pergunta, mas a Thaís praticamente respondeu. Então, nós temos o livre-arbítrio também no plano espiritual, quando estamos do outro lado, né? Com certeza. No plano espiritual, nós também temos essa possibilidade, porque assim como tem esses espíritos, né, do bem, né, que já tiveram algum progresso, mais perfeitos, que buscam estudar, se aperfeiçoar, evoluir, tem aqueles que ainda estão presos, né, renitentes no mal, estão ainda, né, nas ilusões de que o mal tem alguma recompensa, ou do egoísmo, do orgulho, e ficam presos nessas regiões inferiores. E essas regiões inferiores, eles são atraídos por sua própria vibração. A sua vibração no mal os leva a vivenciar aquilo ali. E muitas vezes eles são iludidos por outros companheiros, ou mesmo arrastados ao mal, e ficam presos nessas situações por muito tempo, né? E isso também são escolhas que o espírito faz,
porque ele pode, pela oração, pela mudança de vibração, né, melhorar essa vibração e modificar o seu plano dentro da espiritualidade. Então, assim como nós temos o nosso livre-arbítrio aqui no campo físico, na espiritualidade também há o livre-arbítrio. A gente vê, inclusive, no filme do Nosso Lar, que existem pessoas que estavam lá há muito tempo e não queriam trabalhar, né? A gente vê que tinha uma senhora que queria bônus, que queria visitar os filhos, fazer isso, fazer aquilo, mas um espírito superior lhe disse: não, mas a senhora está aqui há 6 anos e a senhora não fez nada ainda pelas outras pessoas, a senhora não ajudou ninguém, não participa de nenhuma atividade aqui na nossa colônia. Então também é livre-arbítrio no plano espiritual. Sem um progresso. Né? Sem o progresso. Mauri, tem 2 expressões que me marcam bastante nesse sentido, que se usa muito. Um é que você vai estar sentado à direita de Deus Pai. Uma segunda é a expressão descansa em paz. Nos transmite a mensagem que o espírito chega lá, senta e fica contemplativo. Olhando o anjinho tocando harpa? Não. A É que nem a aposentadoria da Alpiva. A aposentadoria. Que nem a nossa aposentadoria. Eles trabalham intensamente. Tio. Os espíritos... Há uma passagem de Jesus que o Pai trabalha e continua trabalhando, né, tio? E nós transferimos isso. Descansa em paz. Nós não descansamos. O espírito tem a oportunidade de estudar lá, de se preparar, de vir aqui escutar as palestras, nas conferências, nos encontros religiosos. A espiritualidade traz esses irmãos para ouvir essas mensagens, para ir se preparando. Então, quando você está no encontro religioso, não estão só ali os encarnados, as pessoas materializadas. Há um público muito maior de espíritos que estão o quê? Se preparando para se melhorar. Quer dizer, o livre-arbítrio de permanecer lá contemplativo pode ter, mas ele não vai ter ganho nenhum, não vai ter nenhum crescimento. Não. E aí a espiritualidade pode impor uma encarnação de sofrimento. E outra coisa também, que agora o Dalpiva, quando ele começou a falar, eu achei que ele ia falar isso, de que na verdade a gente fica pensando assim, morreu, agora virou anjo, né? Não. Quando a gente deixa esse plano carnal, nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Com os mesmos valores. Com os mesmos valores. Então o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas também vão permanecer de acordo com o nosso espírito. Os mesmos valores morais elevados ou não. Isso é importante. Nós falamos há pouco sobre o progresso. A Paula Regina nos dá um relato aqui. As pessoas da sociedade em que convivo costumam dizer que tenho uma vida boa e mansa, pois tenho, de certa forma, uma boa condição financeira e não me falta nada. Sou imensamente grata por isso. Porém, optei pelo meu melhoramento e evolução espiritual. E isso também é trabalhoso. Estudar e me melhorar como espírito dá muito o que pensar. A mensagem está perfeita. Perfeito. Pois é. E antes o Nick disse de destino, que não gosta muito da palavra destino, né? Foi isso? Isso. Mas tem algum... Vamos colocar a palavra destino. Tem algum destino ou alguma prova, alguma expiação que a gente não pode nos furtar, Dalpiva? Alguma coisa que não tem como fugir? Bom, se nós entendermos que nós escolhemos a nossa caminhada aqui no plano material, escolhemos o gênero da nossa prova. Se entendemos que é uma prova de dificuldade, que isso é um destino, é um entendimento popular, né? Mas esse destino, quem traçou foi nós. Essa é uma fatalidade, nós que traçamos esta caminhada. Não foi nos imposta fazer isto ou aquilo, né? Nós, o Nick abordou isso bastante bem, nós nos programamos para, nessa encarnação, nascer num ambiente
de dificuldades materiais, de miséria, ou num ambiente de riqueza, ou num ambiente em que havia a questão do consumo de drogas, mas não há destino aí. Nós que escolhemos participar desse ambiente porque essa é da nossa necessidade de nós vencermos esses compromissos que nós assumimos. De alguma maneira, de alguma forma, nós temos compromisso para a nossa evolução, nós temos que passar por esse testemunho. Né? Não, o destino dele é sofrer. Não. Ele está numa programação evolutiva. Ele está numa caminhada para resgate dos seus débitos, dos seus compromissos. E tem a ação dos pais, que também a gente tem que colocar, né? Bom, que é um outro grande assunto, né? A partir os pais têm conosco uma responsabilidade de nos gravar quando ainda nós somos uma folha em branco, que é a fase da infância. A necessidade dos pais serem firmes e amorosos na orientação aos filhos, né? E dar essa orientação. Quando nós atingimos a maioridade, vamos dizer, a idade da nossa liberdade, eles não têm mais condições de nos alterar, porque a folha já foi preenchida, já não está mais branca. Então, no reino animal, o homem é que tem a infância mais longa, justamente para que os pais possam ali gravar os valores morais, os valores espirituais que necessitamos. Muitas vezes conseguem, mas muitas vezes nós, como espíritos rebeldes que ainda trazemos no subconsciente esses valores inferiores, não aceitamos. A partir daí, a deliberação é nossa. Quando nós reencarnamos, nós sabíamos da dificuldade. E aí, tomamos a liberdade de seguir o caminho do mal. Não há o que fazer. Né? Foi o destino? Não. Foi a escolha. Queremos chamar de destino? Chamemos de destino. Mas, na realidade, houve a participação minha. Eu que participei no planejamento espiritual a passar por este gênero de prova. Esta é, na realidade, a questão do destino, se quisermos chamar isso de destino. Mas tem que ver a interpretação, o que é o destino para nós. Né? Mas desculpa pedir, o que é um irmão mau? Aqueles que se afastam do Evangelho do Cristo, no seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus atos. Aquele que a consciência está te dizendo que você errou. Aquele que a consciência está te cobrando. Quando Kardec pediu, onde é que está a lei divina? Na nossa consciência. Então nós sabemos quando nós estamos fazendo a coisa certa e quando nós não estamos fazendo a coisa errada. Eu gosto de exemplificar que quando nós vamos na fila do banco, tem uma fila longa, e nós vamos lá no primeiro cara da frente lá e pedimos para ele pagar um boleto, nós estamos passando por todos aqueles que estavam esperando ali. Pacienciosamente e humildemente. E nós vamos lá. Nós sabemos que erramos. E falhamos. E quando alguém atira numa criança, Thaís, ele não estava destinado a esse mal ou estava? Como é que fica? Um cara vai assaltar e começa a atirar e mata. Como é que é isso? Essa questão é bem importante porque a gente pensa assim, mas então existem pessoas que nascem destinadas ao mal? Será que o mal também é algo planejado? Né, porque existe tanta maldade ainda no mundo? Não, o mal não é algo jamais planejado. Todas as nossas reencarnações, todo mundo que vem, a lei de Deus, a gente tem que ter bem claro que Deus, ter bem claro assim as qualidades divinas, né, a grandeza da perfeição divina. A lei de Deus é de justiça, de amor, de caridade, de perdão, de progresso. Então ninguém nasce destinado ao mal. Quando isso acontece é pelo próprio livre-arbítrio das pessoas, pela inferioridade moral ainda do espírito, que isso acontece na nossa sociedade. Mas ninguém nasce predestinado a dar um tiro em alguém, ninguém nasce predestinado a ser um homem-bomba, por exemplo. Ele se deixa corromper, né, pelo meio, se deixa corromper, como a gente disse, às vezes escolhe para nascer num meio difícil e se deixa levar pelas tentações, pelas influências espirituais, que também isso é outro assunto que envolve aqui o nosso debate, a nossa reflexão de hoje. Mas é muito importante porque essa questão também está ligada com a questão anterior, que quando a gente fala que existe alguma coisa que a gente não pode se furtar, né, que realmente
não tem como escapar, além daquelas expiações, por exemplo, que é uma deficiência que você se programa para vir, você não pode se furtar daquilo ali, não tem como fugir. Os espíritos nos dizem que algo também que nós não temos como nos furtar é o instante da nossa morte. Por quê? Cada um de nós nasce com um tempo previsto para cumprir as suas tarefas aqui na Terra, o seu planejamento espiritual. Mas esse planejamento, como é para o bem, o que acontece? Os espíritos preveem que a gente vai se cuidar, que a gente vai se alimentar bem, que a gente vai se exercitar, que a gente não vai cair no vício. É essa a previsão. A previsão é do bem e do amor. Mas nós, pelas nossas imperfeições, nós nos viciamos, nós não nos cuidamos e nós podemos diminuir o nosso tempo espiritual, podemos cometer suicídio indireto pelos vícios ou o próprio suicídio mesmo, que é uma lei grave que nós cometemos contra a justiça divina, né, contra a nossa própria encarnação, abreviando ela antes do tempo, e que isso nunca, jamais é planejado. Um suicídio jamais é algo planejado, que também seria uma coisa, né, É uma lástima. uma lástima para o desenvolvimento, para o progresso do espírito. Então, por exemplo, num caso assim desse que a gente pensa assim, é aquele que chega e matou muitas crianças dentro de uma escola. Essas pessoas, né, foram levadas pela ainda sua inferioridade moral, esses que cometeram crime, e aqueles que foram atingidos era o seu momento. A gente pode dizer assim, porque o momento da morte é algo planejado e que nós não podemos nos furtar, inclusive o gênero da morte. E você vai pensar, mas não... Aparentemente a gente olha se eram crianças, eram jovens, mas estavam todos naquele local, naquele momento, por algum motivo. É a mesma coisa quando a gente vê um acidente aéreo, um acidente, né, são essas tragédias coletivas. As vibrações daquelas pessoas que precisam morrer naquele momento, daquela forma, fazem com que elas se encontrem naquele determinado local para que aquilo se cumpra. E elas, né, passem por mais essa etapa que precisariam nas suas vidas. Mas nesses termos é que ocorre, né, o planejamento. E sempre lembrando que o mal jamais é planejado. E que as crianças, já que tu falou, as crianças só têm um corpo de criança, mas são espíritos antigos já, né? Com passagens em outras encarnações. E estão também aqui cumprindo provas e expiações. Nick, alguma participação a mais aí? Temos bastante participações, né? Vou mandar um abraço para o Ailton, que está nos assiste todo final de semana lá de Tubarão. Nós temos um monte de pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook. O Leonardo, a Aline, a Mona Lisa, a Rosane, o seu Nelson, a Armando, a Sandra, o seu João, a Juleide, um abraço para Paula, para o Rair, Leandro, para Paula, nossa querida amiga, Miriam, para Marli, para o João Paulo, a Ivone, o Renato, a Hildo, a Sônia. Nós temos bastante pessoas que estão participando, nos mandando abraços. Tem uma pessoa que mandou um abraço fraterno aqui, a dona Hilda Miller, para o Dalpiva. Muito bem, obrigado Nick, obrigado a todos. E queremos aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido dos nossos patrocinadores, que possibilitam que este programa vá ao ar todos os sábados das 8 às 9 horas da manhã. Aos colaboradores voluntários e à Escala Construtora, nosso muito obrigado. Convido você para ouvir conosco o recado da Escala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje com o tema Livre-Arbítrio e Lei do Progresso na Visão Espírita. Tá interessante o assunto, eu sei que esse assunto renderia muitos outros programas, mas vamos tentar fazer mais alguns pontos interessantes. Até que ponto o plano espiritual,
chamam de anjos, da guarda, os mentores, influenciam no nosso livre-arbítrio. Eu acho que Nick poderia nos dar uma ajuda nisso. Bom, livre-arbítrio é uma lei que Deus criou, não foi inventada pelo Espiritismo. Então é a lei divina. E inclusive ela é respeitada por Deus. Deus cria as suas leis e Ele mesmo as respeita. Né? Ele nos dá a chance, todas as vezes que a gente precisa, de fazermos as escolhas. E Ele nos cedeu também amigos espirituais que são mais evoluídos que a gente, que são os nossos anjos guardiões. A gente pode, né, falar anjo guardião, nós falamos mentores, que são pessoas que nos são doadas, né, por toda essa encarnação, nos acompanhando e principalmente nos intuindo para o bem. Eles nunca nos intuem para o mal. Mas é importante que a gente saiba, assim como espíritos que podem ser obsessores, que estão nos fazendo de tudo para nos atrasar, eles não nos comandam. Os nossos mentores, os nossos espíritos guardiões, eles não nos comandam, eles não comandam nossos passos, eles nos intuem para o bem, eles nos ajudam. O problema é que a gente não cria uma conexão com eles todos os dias, né? Pessoas que criam isso, eles conseguem ouvir no seu íntimo a voz amorosa dizendo: faça isso, faça aquilo. E nós temos de novo o livre-arbítrio para escolher se eu realmente vou ouvir aquela voz. E você sabe que aquela voz é do bem, como o Dalpiva mesmo tinha falado antes. Nós sabemos quando nós estamos agindo certo ou agindo errado. Mas as escolhas são todas nossas. Então o livre-arbítrio funciona para todos os espíritos. Os que nos intuem para o bem ou que nos intuem para o mal. A escolha é nossa, devido à nossa vibração. Eu escolho aquilo que geralmente eu vibro. E é bem importante isso que o Nick falou da nossa conexão, né? Daí a gente entende a importância da oração. O Divaldo fala muito isso, né? De que ele reza várias vezes ao dia, porque a nossa conexão com a espiritualidade, né? O nosso amparo. E daí quando a gente reza, quem vai se aproximar de nós? Quando a gente eleva o nosso pensamento, né? Modifica a nossa vibração, são bons espíritos, o nosso espírito protetor. E automaticamente a gente afasta as más influências. Então é como se a gente, né, se protegesse. Isso é bem importante no nosso dia a dia, porque nós acabamos sendo bombardeados por toda essa confusão mental que reina aqui fora, que a gente sabe que existe no nosso plano. Então é muito importante a oração na nossa vida. Me parece que uma palavra-chave que me caracteriza a mim é a expressão sintonia. Eu acho que o Mauri, na abertura do programa, ele falou: sintonize aqui com a Rádio Chapecó. Nós estamos ligados a quem? A Rádio Chapecó. Então, se eu estou sintonizado à Rádio Chapecó, eu estou ouvindo a mensagem da Rádio Chapecó. Se eu estou sintonizado com os bons espíritos, estou ouvindo a mensagem dos bons espíritos. Mas, de outro lado, numa outra sintonia mais baixa, está aqueles espíritos com influenciação inferior. Cabe a mim fazer essa ligação. Cabe a minha deliberação. Então, se eu não cultivo a prece, a oração, a reflexão, eu vou sintonizar o quê? Com esses espíritos inferiores. E não vou ouvir o meu anjo guardião, que é o espírito mais elevado. Isso vale também para pessoas no nosso dia a dia. O que é que nós estamos assistindo na televisão? O que nós estamos lendo? O que estamos vendo? O que nós estamos vendo. Porque tudo que nós assistimos, vemos e lemos, tá? Nós falamos na sequência. Então, se eu assisto ou vejo somente notícias ruins, para as pessoas que estão comigo no dia a dia, eu vou falar que as coisas estão ruins. Mas se eu leio coisas boas e edificantes, se eu assisto coisas boas, eu vou começar a ver o mundo com outro olhar. Eu quero mandar um grande abraço, um beijo no coração do meu irmão que está assistindo o nosso programa, né? Amo muito ele. Legal. E um abraço a ele, então. E
o progresso, o livre-arbítrio do homem, ele pode, digamos assim, impedir que haja progresso na humanidade? Temos esse poder? Primeiro que a lei lá no livro dos Espíritos, Kardec ali relatou as 10 leis divinas, ou leis naturais. E uma das leis é a lei do progresso. A lei do progresso é uma lei natural, uma lei divina. Logo, ela não pode ser obstacularizada, não pode ser impedida pela ação do homem. A sua ação é inexorável. Quem tentar dificultar. Então, Quem tentar dificultar, né, na verdade, vai apenas estacionar esse momento do progresso. Mas como todas as leis divinas, né, seguem ascensionalmente, o progresso ele não pode ser estancado. O homem vai ser impelido ao progresso. De que forma? Seja pela dor ou seja pelo amor, como foi lido no início do nosso texto, da nossa reflexão de hoje. Então, não há como se estancar. O homem até pode achar que está fazendo alguma coisa contra, né? Pode até, digamos assim, prejudicar em determinadas áreas para que esse progresso ocorra, mas isso vai ser temporário, porque inclusive Deus envia emissários, espíritos do bem, para que impulsione o progresso, seja na descoberta por exemplo, na medicina, descobertas tecnológicas, ou grandes mentores mesmo espirituais para o avanço do homem, eles ao mesmo tempo vêm ao nosso orbe para que esse progresso aconteça. Porque é a lei de que toda a sua criação e de que os mundos progridam. Então não tem essa história do homem querer, né, de que há uma corrente do mal, então o nosso mundo não vai progredir. Não. Aos poucos esses vão desencarnando, vão sendo remetidos a outros orbes e o nosso planeta vai evoluir, porque tem um tempo. Assim que nem nós, você pode se manter, né, irredutível ali no mal por um tempo, mas vai chegar um momento em que vai vir o seu mentor e vai dizer, não, agora você vai nascer em determinada condição e você vai ter que progredir. Não há essa indefinição. Não há mal que dure para sempre. Exata, indefinição de forma estancada ou no mal. o planeta de regeneração não tem escapatória, vai acontecer. Não tem, graças a Deus. E Nós estamos sempre assistidos, né? Teria algum- Nós não estamos sozinhos, nunca. Teria algum entrave assim contra esse progresso? Ou não tem. Não tem entrave, não. Vai ser feita à vontade de Graças a Deus. Nick, mais alguma participação aí para encerrarmos as participações dos ouvintes? Liz Lane, quero mandar um abraço para Liz Lane e para a Elci. Tá? Na sequência eu respondo a Elci, que fez uma pergunta aqui. Não, por favor, pode ficar à vontade. Não, ela pediu os endereços das casas. Então, pode dar os endereços das casas, sem problema nenhum. Pois é, mas não tenho aqui. A Leocádio José Correia fica na IFAP, próximo no Chapecó, Vamos lá. próximo à subprefeitura, na rua Nelson Catalã. O Bezerra de Menezes fica na rua São Pedro, próximo à rodoviária 453 lá. O nosso lar fica ali no bairro Santa Maria, próximo ao supermercado Barp, é bem facilzinho de se encontrar ali. O Amor e Caridade, a 4 quadras para baixo do cemitério municipal, indo para perto da Soco. Amor e Caridade. Viu? E Até a Gosto de ficou melhor. Luz fica lá no final de São Pedro, do asfalto de São Pedro, uma quadra para o lado à direita, né? Chega no final do asfalto, dobra à direita, ali em cima está. Ficou mais fácil. Eu gosto de luz. Com as indicações dos lugares. E a pessoa que nunca foi, ele estaria perguntando assim, cobram alguma coisa para entrar lá? Como é que é? Como é que funciona? Rapidamente aí, Celso. O custo na casa espírita, ele se deslocar de casa até chegar na casa espírita. Esse é o gasto que ele vai ter. E o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio, ele tem que ir, né? Nós não vamos buscar. Então não há nenhuma mensalidade, nada. As casas espíritas estão de portas abertas para receber a todos. Tem no site das casas, da URI, tem todos os endereços das reuniões públicas e elas são totalmente gratuitas. No Facebook, os no endereços. programa Hora Espírita Chapecó, isso é para Dona Elci,
todas as vezes que é publicado, também tem um folder dizendo todo o endereço das casas. A senhora será muito bem-vinda. Uhum. E a pessoa vai encontrar o que quando chega lá? Normalmente você é recebido nas casas espíritas através das reuniões doutrinárias. O que é uma reunião doutrinária? É uma palestra, um tema à luz da doutrina espírita, tendo por base o Evangelho de Cristo, a água fluidificada e a transmissão de energia, o passe, né? Esta é a porta de entrada nas casas. Aqueles que querem conhecer mais a doutrina, todas as casas têm grupos de estudos, sem custo nenhum. Essas são as duas atividades em que nós chegamos pela primeira vez e por onde nós adentramos. E se ele tiver alguma dúvida particular? As casas espíritas, todas elas mantêm o que nós chamamos de um atendimento fraterno, um diálogo fraterno, uma conversa fraterna. Para quê? Para esclarecer aquela problemática deste nosso irmão à luz do entendimento espírita, da visão espírita. Sem ônus, e é um encontro reservado, privativo, em que apenas quem chega e um ou dois irmãos da casa que vão atendê-los e dialogar com eles, esclarecendo. E as casas também estão ajudando aí a região, né? O pessoal que não tem ainda centro espírita. Há um movimento da URI, tem um núcleo, uma ação em Caxambu, uma ação em Pinhalzinho, um núcleo formando em Quilombo. Na última sexta-feira desse mês vamos ter uma palestra pública lá, às 7 horas, no auditório do Corpo de Bombeiro, da unidade militar lá. Tem um núcleo já formado em Coronel Freitas, e as casas, se alguma cidade, algum grupo de pessoas em alguma das cidades circunvizinhas tiver interesse, entre em contato através do Facebook, que a organização vai estabelecer para a gente poder assessorar e estimular o surgimento. E hoje o CBM está onde? Hoje vai ter o arraiá lá no núcleo veterinário, dos veterinários, que fica lá no bairro EFAP, e é uma ação do núcleo veterinário com 4 entidades, onde está a PAI, está o Bezerra de Menezes, a partir das 16 horas, uma confraternização e brincadeiras referente a São João. Todos estão convidados, vai ter comes e bebes lá, todos estão convidados a participar desse momento de confraternização. É responsável, então, por uma barraca de venda de alimentos, é isso? Cada entidade vai ter uma barraca e depois eles dividem todas as rendas para dividir para essas entidades que têm suas despesas de manutenção. E a URI promove no dia 30/6 a... No dia 30/6, ali na Ara, né? no ser do SAIC, o antigo estádio do SAIC, aqui alterou, então. Aqui no centro, né? A partir das 16 horas também vai ter encontro. O Arraiá da Paz. O Arraiá da Paz. É o terceiro, né? O terceiro com todos os jovens e os adultos, né? Jovens, adultos de todas as casas envolvidas, né? E todos serão bem-vindos. E os simpatizantes que quiserem simpatizantes, claro, com certeza. Trabalhadores, simpatizantes, né? Esse é um momento de muita alegria. Com certeza. Então, pessoal, chegamos ao final do programa de hoje. Debatemos o tema livre-arbítrio e lei do progresso na visão espírita. Claro que a gente não tem a pretensão de esgotar esse assunto, né, em um único programa, mas já indicamos as casas, tem literatura, a internet tem bastante informação. E como uma mensagem final, a gente fez um recorte da mensagem do Momento Espírita do dia 2 de abril de 2019. Aí, bem rapidinho, em dada oportunidade, Jesus afirmou que seus seguidores deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo. Esse enunciado certamente significa que o cristão precisa fazer a diferença. Que devemos agir para que o mundo se converta em um local mais justo e fraterno. Pense que você tem um papel a cumprir no contexto em que está inserido para a construção de um mundo melhor. No ocaso da sua vida terrena, quando tudo ou mais se extinguir, a paz, pelo dever bem cumprido, deverá persistir e persistirá no seu coração. Pensemos nisso. Thaís, muito obrigado.
Obrigado aos colegas, obrigado aos nossos ouvintes pela atenção. Tenhamos todos um ótimo final de semana. Celso, muito obrigado. Mais uma vez, nossa saudação fraterna a todos os ouvintes. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Nick, grato. Muito obrigado. Tenhamos todos um final de semana maravilhoso, feliz, fraterno com a nossa querida família. E o nosso obrigado também ao Henrique, que está ali na retaguarda, né? Na operação técnica do estúdio. E a você, nosso querido ouvinte, nosso muito obrigado. Desejamos a todos um ótimo final de semana com muita paz e muito amor. Nos encontraremos no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem com Deus e até lá.